Olá, continuando o nosso vídeo sobre ponerologia do Andrew Lobachevsky, eu vou trabalhar agora um pouquinho um capítulo do uso político da psiquiatria, da psicologia, da ciência principalmente, né? Dos postulados científicos, o uso político desses postulados para o fim patocrático. Se algum dia houvesse algo como um país com uma estrutura comunista uniforme, visualizado por Karl Marx, onde a ideologia esquerdista da classe trabalhadora fosse a base do governo, o que eu creio seria severo, mas não desprovido do pensamento humanista saudável, as ciências sociais, biohumanísticas e médicas contemporâneas seriam consideravelmente valiosas e então apropriadamente desenvolvidas e usadas para o bem da classe trabalhadora. O conselho psicológico para os jovens e para as pessoas com vários problemas pessoais seria naturalmente a preocupação das autoridades e da sociedade como um todo. Pacientes gravemente doentes teriam a vantagem de ter um cuidado habilidoso correspondente. Eu resolvi citar esse capítulo para demonstrar como o Lobachevsky não tem uma coloração ideológica, porque pessoas mais afinadas à esquerda que assistam esses vídeos podem pensar que se trata de uma abordagem radical, conservadora, etc, etc. Não é isso. O que o Lobachevsky percebe é que a estrutura patocrática ela se vale da ideologia, mas ela corrompe aquilo de bom que as ideologias trazem, né? Também, de modo parcial, certo? Eu poderia citar aqui algumas situações particulares, por exemplo, que demonstram como a militância política é prejudicial. A boa técnica jurídica, a boa técnica da própria engenharia, né? No Brasil, a Constituição ela tem um matiz socialista e ela deu abertura para diversas imposições de órgãos dentro das empresas, a partir de um número X de empregados, de órgãos como o CIPA, a Comissão de Prevenção de Acidentes, a própria Engenharia do Trabalho, a Medicina do Trabalho, conferindo estabilidade, né, sindical a determinados indivíduos e, naturalmente, uma discricionalidade técnica, um âmbito de discricionalidade técnica para esses profissionais bem exercerem a sua posição, por exemplo, de médico do trabalho, que vai avaliar atestados médicos apresentados, né, que foram emitidos por colegas da rede particular, né? O médico do trabalho está legalmente habilitado a glosar até esses atestados, pode aumentar, pode diminuir o período de afastamento, mas adequando, né, não o diagnóstico propriamente, embora ele possa também rever o diagnóstico, daí assumindo a responsabilidade pelo paciente, mas verificando se realmente o período de afastamento está adequado à incapacidade ocupacional, né? Os próprios médicos, os generalistas, especialmente, não compreendem que a medicina ocupacional ela vai se aprofundar nas questões ocupacionais, né? Não são todas as doenças que, por exemplo, uma enxaqueca. Enxaqueca é tratado com medicação analgésica, certo? Então, não é de todo incapacitante, né? Ela pode ser provisoriamente, por algum período, né? Então, é preciso observar esse funcionário, como é que ele está reagindo, se o sintoma foi abrandado, tranquilamente ele pode trabalhar, né? Mas a boa técnica acaba, o que eu noto assim, acaba ficando de lado em meio a brigas políticas radicais, né? Ideológicas, tanto patronais quanto empregatícias, né, obreiras. Por exemplo, peritos da justiça que não realizam vistoria para pedidos de majoração de adicional de insalubridade. E às vezes fazem perícia em outras unidades e a justiça considera válida, o que parece absurdo aos olhos de qualquer jurista internacional, de qualquer técnico, engenheiro. Aqui no Brasil acontece, é comum, e a justiça, por essa visão hiper, ultra, mega blaster protetiva, ela considera ok, né, o perito fazer uma vistoria no local que o empregado não trabalhou. Ora,
daria para economizar recursos e não fazer a perícia daí, né? Melhor condenar de cara. Mas vamos as hipóteses que ele faz a vistoria. Que ele faz a vistoria não, que ele vai até a unidade onde o empregado trabalhou. Tem vários peritos que sentam lá, ele se reserva uma sala para eles e eles fazem uma entrevista com o empregado e com representantes patronais, né? E daí tira algumas fotos lá e chama isso de laudo pericial, qualitativo, né? De avaliação qualitativa. Obviamente, a palavra do empregado acaba, que é parcial, processualmente falando, acaba se transformando em algo imparcial e técnico. Quando eu vim para o Ocidente, encontrei pessoas com visões esquerdistas que acreditavam inquestionavelmente que os países comunistas existiam mais ou menos na forma exposta pelas versões americanas das doutrinas políticas comunistas. Essas pessoas estavam quase certas de que a psicologia e a psiquiatria deviam gozar de liberdade em tais países referidos como comunistas e que os assuntos eram similares ao que foi mencionado acima. Quando eu as contradisse, elas se recusaram a acreditar em mim. E se mantiveram perguntando por que é desse jeito? O que os políticos têm a ver com psiquiatria? Né? Então aqui a cegueira ideológica realmente que corrompe, né? Ela se transforma numa fé e corrompe a possibilidade do indivíduo enxergar a realidade, né? Quaisquer artigos científicos publicados sobre tais governos ou importados de fora devem ser monitorados para certificação de que não contêm qualquer informação que poderia ser perigosa para a patocracia. Especialistas com talento superior se tornam objetos de chantagem e controle malicioso. Isto, é claro, faz com que os resultados obtidos se tornem inferiores em relação a esta área da ciência. Isso explica por que as pessoas que são pegas fazendo trabalhos investigativos nessa área são destruídas na surdina e as pessoas suspeitas são forçadas ao exílio, para lá se tornarem objeto de campanhas de assédio propriamente organizadas. A primeira fase, né, do filtro ideológico, na verdade, ela trabalha com ostracismo, né, da pesquisa científica independente, né, de governo num estado patocrático. Então, indivíduos que apresentem uma capacitação técnica ou científica, eles já são filtrados na entrada das universidades, né? Eles não vão dar aula livremente dentro da universidade. Os aliados venceram essa batalha e os Estados Unidos se tornaram o primeiro a possuir a arma letal, no caso a bomba nuclear, né? Se refere à guerra, ao fim da Segunda Guerra. No presente, contudo, o Ocidente continua perdendo as batalhas políticas e científicas nessa nova frente secreta. Lutadores solitários são considerados estranhos, a assistência lhes é negada e são forçados a trabalhar duro para ganhar seu pão. Enquanto isso, o cavalo de Troia ideológico continua invadindo novos países. Onde é que está o cavalo de Troia ideológico? Nas universidades. Com frequência nós encontramos essas pessoas no exterior, em países de pessoas normais, onde várias fundações e institutos condenem-nas subsídios científicos, com a convicção de que estão, dessa forma, ajudando no desenvolvimento de conhecimento apropriado em países sob governos comunistas. Esses benfeitores não percebem que estão prestando um desserviço à ciência e aos cientistas verdadeiros ao permitir que esses supervisores conquistem uma certa autoridade semi-autêntica, e por permitir que eles se tornem mais familiarizados com algo mais adiante julgarão como perigoso. Essas pessoas terão mais tarde o poder de permitir a alguém obter um doutorado, embarcar numa carreira científica, obter um mandato acadêmico ou ser promovido. Sendo eles mesmos cientistas muito medíocres, tentam neutralizar as pessoas mais talentosas, tanto por conta do alto interesse como por causa daquela inveja típica que caracteriza a atitude do patocrata em relação às pessoas normais. Na área da psicologia, a lista proibida, né? E aqui vamos transpor para as universidades brasileiras, inclusive. É tão vasta essa lista de livros que fica parecendo a biografia um esqueleto depenado, desnudado de qualquer coisa que pode ser sutil ou penetrante. No caso do currículo requerido a um psiquiatra, não contém nem o conhecimento mínimo das áreas de psicologia geral, comportamental e clínica, nem habilidades básicas de psicoterapia. O mais medíocre ou privilegiado dos médicos se torna um psiquiatra depois de um curso de estudos que leva somente semanas,
Isso abre a porta da carreira de psiquiatria para indivíduos que são, por natureza, inclinados a servir a autoridade patocrática. E isso tem repercussões decisivas sobre o nível de tratamento. Posteriormente, permite o abuso da psiquiatria em propósitos para os quais ela nunca deveria ser usada. Tal comportamento traz no seu rastro uma boa quantidade de dano e injustiça em áreas da vida que não tem nada a ver com política. Infelizmente, no entanto, tal comportamento é necessário do ponto de vista patocrático, para evitar que essas ciências perigosas coloquem em risco a existência de um sistema que eles consideram ser o melhor de todos os mundos possíveis. Então, entre os livros proibidos, ele identificou 3 áreas aqui: psicologia profunda, análise do substrato instintivo humano e análise de sonhos. Também aqueles dados empíricos que indicam o papel dos fatores hereditários no desenvolvimento da personalidade do homem e de seu destino. Aquele determinismo que nós comentamos antes que a teoria marxista era contra. E aí, a pesquisa científica real, aquela que busca a verdade, ela vai ficar restrita a quem? Pessoas mais velhas que não temem mais por suas carreiras ou até mesmo por suas vidas. Tá? A batalha ideológica está sendo travada em um território completamente despercebido pelos cientistas que vivem sob governos de estrutura humana normal e tentam imaginar essa outra realidade. Ou seja, ele fala dos Estados Unidos, Isso se aplica a todas as pessoas que denunciam o comunismo, assim como aquelas para quem essa ideologia se tornou sua fé. Aí ele cita alguns casos aqui sobre a prova empírica do papel da hereditariedade em gêmeos idênticos que foram criados separadamente, E esses estudos foram todos obscurecidos. Prática de assédio, de professores. Algumas pessoas tornam-se moralmente descarrilhadas sob tais condições, enquanto outras criam uma fundação sólida para suas convicções e são preparadas para assumir a dificuldade e o risco a fim de obterem conhecimento honesto, e assim servir aos doentes e necessitados. A motivação inicial desse último grupo não é de caráter político, uma vez que deriva de sua boa vontade e decência profissional. A consciência das causas políticas dessas limitações e o significado político dessa batalha aparecem para eles somente depois, juntamente com a experiência e a maturidade profissional, especialmente se suas experiências e habilidades precisarem ser utilizadas para salvar pessoas perseguidas. Os estudantes e especialistas em início de carreira que não estão ainda cientes do que foi removido do currículo educacional tentam ganhar acesso aos dados científicos que deles foram roubados. A ciência começa a ser degradada a uma taxa preocupante, uma vez que tal consciência esteja em falta. E para finalizar, ele escreve assim: uma pessoa normal é vista pelos psicopatas como um ingênuo, uma pessoa que se acha esperta e acredita em teorias muito mal compreensíveis. Chamá-la de louca não está tão longe assim. Naquela época, inclusive, acontecia. Tanto que ele coloca assim: uma legislação bem pensada e cuidadosamente estruturada deveria, portanto, requerer testes em indivíduos cujas sugestões de que outra pessoa é psicologicamente anormal são muito insistentes ou fundamentadas de modo suspeito.